Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente começar nosso estudo. Se Deus permitir, iremos hoje até o versículo 13 do capítulo 10, né? Vamos ver se a gente chega lá. Vamos orar? Ora por nós aí, Giovana. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia de estudo bíblico. Amém. Senhor, te pedimos por todos os irmãos que ainda não chegaram. Amém, de Pai. segurança. Te Sim, Deus. agradecemos, meu Deus, pela vida e saúde do nosso pastor. Amém, Pai. Que vai dar mais um estudo. Amém, Pai. Colocar nos nossos corações a tua palavra. Amém, E que Deus. os nossos corações sejam solo fértil. Amém, para Deus. receber todos os bons frutos que esse estudo tem para florescer nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Esse capítulo vai encerrar um assunto muito importante que Paulo trata nessas passagens, que é a idolatria e as coisas sacrificadas a ídolos, né? O apóstolo Paulo começa esse assunto no capítulo 8, ele faz um pequeno parêntese, né, no capítulo 9 para mostrar a importância do pastor, que é um obreiro da obra, né, é um trabalhador, melhor dizendo, da obra, e aquele trabalhador que serve, aquele obreiro que trabalha, é digno de seu salário, né? Ninguém vai à guerra na sua própria condição financeira, nas suas próprias custas, né? Então aqui ele faz uma defesa do trabalhador que recebe o seu salário, o obreiro da casa de Deus que recebe o seu salário, e mostra que ele é um obreiro, ele é um trabalhador, e que em todo o tempo ele vigia o coração para ele mesmo não ser desaprovado, ou seja, perder o seu serviço, perder o seu ganho. Não, pelo contrário, né? E agora no capítulo 10 ele volta à questão da idolatria. Você vai ver que ele volta a falar aquilo que ele falou no capítulo 8. No capítulo 8 ele estava falando sobre as coisas contaminadas dos ídolos. E eu sempre falo aqui, né, que existem três possibilidades quando a pergunta é: eu posso comer coisas sacrificadas a ídolos? Eu posso me alimentar de coisas sacrificadas a ídolos? E aí a resposta são três respostas, na verdade. Pode, não pode e depende, né? O Pedro começou a falar isso aqui no capítulo 8, né? O capítulo 8 mostra para nós que a nossa consciência não é ferida, porque nós sabemos que o ídolo nada é. Então, quando nós estamos decidindo comer coisas sacrificadas a ídolos na nossa individualidade, não há pecado. Ou seja, você consagra a Deus, você se entrega a Deus, no capítulo 10 vai ter também essa resposta, também vai ter esse assunto. Você consagra a Deus, devota a Deus e compreende que você é livre para aquilo. Só que existe o mais fraco na fé, existe o débil na fé, existe o neófito, né? E este neófito pode sofrer com aquilo que você está fazendo. Segundo ponto, você não deve comer quando for em festa de ídolos, festas pagãs para deuses pagãos. Ali você não participa disso. Depende quando você vai em algum lugar comer. Chegaremos lá ainda no capítulo 10. Lá, se te informarem que aquilo é consagrado a ídolo, você não come. Porque a consciência de alguém, como eu já falei, pode ser ferida, né? Então, nesse assunto pode, não pode e depende. Mas o apóstolo Paulo vai, no capítulo 10, mostrar alguns exemplos de erros de judeus, do povo dele mesmo. O povo dele errou naquilo que ele está condenando os gentios. Paulo escreveu essa carta, vimos lá na introdução, para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha sim judeus, mas tinha gentios. Aquela igreja era em uma província romana, na capital de uma província chamada Acaia. Então ali na Acaia tinha muitos gentios convertendo. E Paulo está dizendo para os gentios sobre coisas sacrificadas a ídolos, sobre idolatria. E antes dele terminar a exortação àquela igreja gentílica, ele vai mostrar que os judeus também por muitas vezes caíram em idolatria. E esse
é o assunto de hoje. Alguns erros dos judeus, principalmente no deserto, quando o assunto é idolatria. Olha que interessante. Ele começou falando disso no capítulo 8, ele vai terminar isso no capítulo 10, mas ele vai dar o exemplo do seu próprio povo, da sua própria nação. Os israelitas também erraram nesse assunto. Vamos lá, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha que interessante, ele vai começar, o apóstolo Paulo, vai começar a exemplificar o seu povo, sobre o seu povo, no assunto idolatria. Só que ele lembra, antes de falar do erro dos israelitas no deserto, ele vai lembrar da experiência dos israelitas no deserto. Não quero que vocês sejam ignorantes, porque os nossos antecessores estiveram no deserto, e no deserto tiveram experiências da nuvem, tiveram a experiência do mar, todos liderados por Moisés. Vocês lembram que no deserto, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel com as 10 pragas, Deus faz com que eles caminhem 40 anos no deserto. 40 anos caminhando no deserto, recebendo ali as provisões de Deus. Antes das provisões no deserto, eles tiveram essa experiência que ele fala aqui, ó. Todos passaram pelo mar. O mar vermelho se abre pela mão poderosa de Deus e Israel passa. Chega do outro lado e começa as provisões de Deus. Uma das provisões é a nuvem. Do que ele está falando aqui da nuvem? Coluna de nuvem era colocada no deserto para que o povo pudesse passar no dia. Coluna de fogo era colocado no deserto para que o povo pudesse ter abrigo, amparo e também uma direção à noite. Então, o que Paulo está dizendo é, olha, não sejam ignorantes com aquilo que aconteceu com os pais de vocês, com aqueles que vieram antes de vocês. Eles receberam proteção, provisão de Deus através de Moisés lá no deserto. E vocês lembram dessas experiências maravilhosas. E vocês lembram dessas experiências poderosas. O versículo 3 mostra uma outra experiência. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Perceba, irmãos, do que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do maná que descia do céu. Sem dúvida alguma, Paulo está colocando esse maná com 2 significados. O primeiro é o maná realmente que nos é contado de forma literal na Escritura. Você sabe que Deus derramou maná, derramou comida para os israelitas no deserto, uma vez por dia. No sábado não podia trabalhar, então na sexta Deus mandava do céu pão, comida dobrada na sexta-feira para o sustento dos israelitas. Só que ao mesmo tempo Paulo está dizendo que esse manjar era um manjar espiritual. Olha que interessante. O que desceu do céu para os israelitas no deserto foi comida, literal. Mas Paulo já está aplicando isso a alguém que é superior a um pão simplesmente que desce do céu para alimentar a fome humana. Ele está dizendo que esse manjar era espiritual. Olha a continuação do versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual. Você sabe muito bem que Deus fazia no deserto sair água da onde? Da rocha, para o povo de Israel beber. Aquela água que saía da rocha era uma água normal, H2O, para matar a sede do povo. Da mesma forma que o pão caía do céu para matar a fome do povo. Mas Paulo está chamando aquele maná, e Paulo está chamando aquela água de maná e água, manjar, e água espiritual. Paulo aqui está alegorizando? Está.
mas ele está fazendo isso inspirado por Deus. Olha a continuação. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Por que é que eu estou enfatizando a parte literal desse texto e concordando com a espiritualização desse texto? Porque é Paulo que está fazendo isso. Paulo está olhando para trás e está falando assim, lembra daquele pão, daquele manjar que caía lá do céu para o povo de Israel no deserto? Aquele manjar era um pão literal, era alimento literal, mas simbolizava algo. Simbolizava algo que era Cristo. Ele mesmo disse em João 10, eu sou o pão da vida. E aqui Paulo está dizendo que é este manjar espiritual. Da mesma forma, ele está falando que a água saía da rocha, mas que essa água era algo espiritual. Mas lá era uma água literal. E aqui Paulo está aplicando esta água a Jesus. E a pedra que a água saía também a Jesus. Então fica fácil e tranquilo ir lá no Êxodo e encontrar Jesus lá. Por quê? Porque Paulo está dizendo. O que eu quero que vocês tomem cuidado é, não fiquem tentando simbolizar todo o Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Porque em muitas passagens vocês não vão conseguir fazer isso. Encontrar Jesus em todos os personagens bíblicos, encontrar Jesus em todas as passagens bíblicas, isso é chamado de chave hermenêutica, né? Alguns entendem que Jesus é o assunto de todas as páginas da Escritura. Então eles vão tentar achar Jesus em todos os lugares da Escritura. Olha o perigo disso. Vai lá para Cantares, por exemplo, e em Cantares algumas pessoas dizem que Jesus é a rosa de Saron. Mas Jesus não é a rosa de Saron, porque a rosa de Saron é a Sulamita. A Sulamita mesmo disse que ela é a rosa de Saron. Esses dias para trás eu escutei alguém falando que a Arca da Aliança representava Jesus. E a pergunta é, por que a Arca da Aliança representava Jesus? Porque a Arca da Aliança era de madeira e de ouro. A madeira era a humanidade de Jesus. O ouro simbolizava a divindade de Jesus. E a pergunta é, de onde esse povo tirou uns negócios desses? Tirou de quê? De um método de interpretação, alegoria. Espiritualidade demais da conta. É a ideia de que o que está no texto não é o que está no texto. É algo por trás do texto profundo que compreendemos apenas de forma espiritual. Isso é um perigo. Nós carregamos um método de interpretar a Bíblia chamado histórico-gramatical. Ou seja, o que está escrito, a palavra que está escrito, o texto que está escrito, é isso que nós compreendemos e é isso que nós entendemos. Ou seja, traduzindo, interpretamos a Bíblia de forma literal. O que está escrito, está escrito. Agora, tem as suas diferenças, né? Claro, você não interpreta uma poesia de forma literal, você não interpreta uma linguagem apocalíptica de forma literal, mas um texto narrativo, uma doutrina, uma experiência de alguém é algo literal que nós interpretamos de forma literal. Só que Paulo está trazendo uma espiritualidade àquilo que aconteceu no deserto. E se Paulo está fazendo isso, nós podemos fazer. Então Paulo vai lá para o deserto e diz, sabe aquele manjar? Sabe aquela pedra? Sabe aquela água? Símbolo de Cristo. Aí sim eu posso pregar no Novo Testamento ou no Antigo, dizendo que aquilo que aconteceu no deserto era um símbolo de Cristo. Mas se eu falar assim, a vara de Moisés, que Moisés usou para guiar o povo, era um símbolo de Cristo. Aí você vai me perguntar assim, você tirou isso de onde? Eu tirei isso da minha cabeça. Então não pode. Ah, mas o mar era um símbolo de Cristo. Tem pregação que é assim. Tudo é símbolo de Cristo. Isso não é uma boa interpretação bíblica. Agora, Paulo está dizendo que aqueles símbolos no deserto representavam Cristo. Aí ficamos livres para de fato acreditar, de fato entender e encontrar Jesus no deserto. Alguém sabe quanto tempo Moisés viveu antes de Cristo? Pedro não, Vitor. Vitor que sabe. Vitor gosta de responder. 1.400 aproximadamente anos. Eu sabia que ele sabia, por isso que eu apertei. 1.400 anos antes de Cristo. E 1.400 anos antes
do Cristo encarnar, nós já encontramos Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Dentre esse assunto, são várias outras passagens que também encontramos. Mas Paulo está dizendo que podemos ir lá na história do deserto e encontrar Cristo. Ou seja, quem estava protegendo o povo que saiu do Egito? Quem estava protegendo o povo de Israel? O nosso Deus. E somos trinitarianos, né? O nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em uma só divindade. Cristo estava com o povo do deserto, nestes símbolos aqui. Era o pão que matava a fome, era a água que matava a sede e era a pedra que sustentava aquele povo. Cuidado com as alegorias, as interpretações do Antigo Testamento voltadas só para Cristo, cuidado com isso. Mas aqui Paulo está dizendo que era assim. Aqui Paulo está falando que aquele povo teve experiência com Deus. Aqui está falando que o povo de Israel aproveitou, usufruiu do cuidado de Cristo nestes símbolos. Não é uma bênção? É uma bênção ou não é uma bênção? Amém. É maravilha ou não é maravilha? Mas olha os 5. Olha os 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmão, Deus liberta com mão forte o povo de Israel. Deus chama com mão forte um homem para ser o libertador de Israel. Deus faz o mar abrir para o povo passar e fecha o mar. Não fechou o mar? Fechou o mar com quem lá dentro do mar? Os egípcios. Faraó. Então é Deus cuidando deles. Aí quando o povo reclama, alguém reclamou no deserto? O povo reclamou no deserto? Reclamou no deserto. Aí Deus também, de raiva, fala, vou mandar carne até um fará de carne. Foi ou não foi isso? Não está escrito isso no texto? Está escrito. Aí Deus, misericordioso, gracioso, faz com que essa carne seja perene. Todos os dias no deserto. O povo tem sede. Deus manda água. Água da onde? Da rocha. O que simboliza a rocha? Cristo. O que simboliza a água? Cristo. O que simboliza o pão? Cristo. Aí no versículo 5, mesmo assim, Deus não se agradou da maioria do povo que usufruiu de tudo aquilo. Todos os israelitas que estavam no deserto usufruíram do cuidado de Deus. Mas quem do deserto que entrou na terra prometida? Só 2. E o resto? O resto caiu no deserto. Irmão, até Moisés. Moisés recebeu o não de Deus porque feriu a rocha. Qual que era o símbolo da rocha? Jesus. Não era de Moisés a provisão, era da rocha a provisão. Moisés, com raiva porque o povo o cobrava, queria que a provisão viesse. Mas a provisão vem de Cristo, irmão. Cristo é a rocha. Ah, pastor, quero uma provisão lá na igreja. O pastor não faz. Ora para Cristo. É Cristo que dá provisão para esse lugar. Aí se o pastor, por causa da sua pressão, fizer algo que você está pedindo, ele pode errar igual Moisés. Vocês querem que seu pastor não entre na terra prometida, não? Porque Moisés não entrou, não. Voltando para o texto, irmãos, que loucura, 600 mil homens. Se bobear, mais de 2 milhões de seres humanos caminhando no deserto com Moisés. Aí o texto me fala isso que me assusta. Deus não se agradou da maioria do povo que ele cuidou no deserto. Deus está cuidando dessa igreja. Será que ele está se agradando dessa igreja? Deus está trazendo provisão para nós. Mas será que Deus está se agradando de nós? Deus me dá pão e água todo dia. Graças a Deus por isso. E dá você também, não? Mas será que ele está agradando? Irmão, é possível Deus cuidar de um povo sem aprovar aquele povo? É possível Deus sustentar esse lugar sem se agradar desse lugar? Isso é um susto que a gente... Isso é um desespero.
razão porque ficaram prostrados no deserto. Foram julgados por Deus no deserto. E nós temos vários exemplos do deserto de Deus julgando. Alguém sabe dizer onde Deus julgou Corá, Datã e Abirão? Corá, Datã e Abirão? Que o chão abriu e eles... Onde foi isso? No deserto. Onde Deus reuniu com Miriam e Arão, porque eles estavam conversando fiado de Moisés? No deserto. Irmãos, onde, vamos falar aqui, mas já vamos adiantar, a serpente de bronze foi levantada porque Deus permitiu que serpentes picassem os israelitas. No deserto. Então é lá no deserto que Deus fez com que todos aqueles homens que saíram de Israel morressem. Dos que saíram, né? Dos que saíram. Quem nasceu no deserto, que entrou. Mas dos que saíram, Josué e Caleb só. E Josué e Caleb só porque eles foram espias tempos atrás, né? E lá, como espia, eles voltaram com boas notícias. Os outros voltaram com más notícias. Irmãos, onde tem ser humano é a mesma coisa sempre. O ser humano sempre é a mesma coisa. O ser humano não muda, irmão. Não muda, mas murmura também. Eu falei não muda, mas murmura também. O ser humano está tendo proteção de Deus e está reclamando de Deus, irmão. Você tem que cuidar de Deus, proteção de Deus. Alguém aqui tem mais de 40 anos? Então Deus está cuidando de você mais tempo do que cuidou do povo no deserto. Mas você tem coragem de chegar em casa hoje e reclamar. Deus mandou o pão hoje, você reclama. Deus mandou a água hoje, você reclama. A rocha estava com você, a pedra angular, Cristo. Mas você reclama. Exatamente como os israelitas. Mas o versículo 5 nos mata. O versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maioria deles. Não é isso? Aí olha o versículo 6, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Aí eu posso aplicar de novo. Olha para você ver, irmãos, como é bom você tentar seguir a literalidade do texto quando é possível, seguir a interpretação do texto de forma correta, justa, honesta. Você não precisa forçar a pregação. Eu expliquei o que aconteceu no deserto e agora eu alegorizei, trouxe para Cristo porque Paulo trouxe. Aí agora eu estou aplicando para vocês, porque Paulo está aplicando. Aquilo lá do deserto, coríntios, serviram de exemplo para vocês, diga. Então, esse exemplo no deserto para nós, para Deus não se agradar de nós, quando entramos no deserto, eu passei no deserto, viu mesmo? Mas quando entramos no deserto, a gente não pode murmurar, né? Não pode. É isso mesmo. Então a gente só deve glorificar. Claro. Qualquer coisa. É verdade. Os pensamentos, a gente pede perdão, aceita. É isso. Então é certo. Então a mesma coisa. É a mesma coisa. É, porque o texto do versículo 6 diz, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Aí, irmãos, não é aquele exemplo que a gente tem assim, né? Nossa, que legal que aconteceu com Moisés, né? Olha que lindo o que aconteceu com Davi. Olha o que aconteceu com Paulo. Que coisa maravilhosa. Não é só para isso, não. Não é só para contemplar, não. Olha o objetivo dos exemplos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia para nós. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O exemplo para nós é, não caia no mesmo erro. Não faça igual. Irmão, é por isso que eu amo a Bíblia. Só tem um homem perfeito na Bíblia. Deus, Cristo, Jesus. O único homem que pisou nessa terra perfeito foi o Deus homem, Jesus Cristo. E o resto a Bíblia aponta as falhas. E por que a Bíblia aponta as falhas? Aqui nesse texto e em outro texto. Ora, o que foi escrito, para o vosso ensino foi escrito. Porque é que a Bíblia permite sabermos que Davi foi um adúltero, um assassino. Por que é que a Bíblia permite que que a gente saiba que Paulo foi um perseguidor de cristão? Moisés bateu na rocha. Por que é que a Bíblia aponta os erros dos grandes homens de Deus? Por que é que a Bíblia aponta Elias com medo de uma mulher?
depois de matar 450 profetas de Baal? Irmão, Elias acaba de matar 450 profetas de Baal e está com medo de Jezabel. Por que a Bíblia permite isso tudo, irmãos? Para que sirva para nós de exemplo. Esses homens fizeram isso, aconteceram isso com eles. Não deixe acontecer com vocês. Mas o lado bom também. Elias era um homem que orava e caía fogo do céu. Elias era um homem guiado pela palavra de Deus, mano. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Moisés foi o homem mais manso da terra. Moisés era o homem que Deus falava face a face. Isso também é exemplo para nós. Se esses caras tiveram isso, nós queremos também. Se Paulo teve uma intimidade com Deus, eu também quero. Então é assim, ó. O que Moisés fez de bom? Eu quero. O que fez de ruim? Eu quero aprender para não fazer. Não tem gente que você segue para aprender o que fazer? Tem. Mas tem gente também que você segue para aprender o que não fazer. O que esse camarada está fazendo, já sei que eu não posso fazer. Olha o que ele está fazendo. É exatamente isso aqui. Que sirva de exemplo para vocês não pecarem. Agora, Paulo não está variando aqui, não. Paulo está explicando porque ele quer chegar em um assunto. E o assunto que Paulo quer chegar é o versículo 7. Porque eu acabei de falar para vocês que do capítulo 8 ao 10, salvo aquela questão do obreiro que recebe salário, o assunto é idolatria. E aí no versículo 7 ele diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ué, mas comer, beber e divertir é idolatria? Pastor, eu não posso comer nem beber, nem me divertir? Quando que o povo comeu, bebeu e divertiu-se? Quando esse texto aparece? Quando Moisés está no monte, demora no monte, e o povo está aqui fazendo bezerro de ouro. Essa é a idolatria do texto. Isso está, irmãos, lá em Êxodo 32, versículo 6. Quando é que o povo fez isso? Quando Moisés estava buscando a rocha, as tábuas da lei. E buscando as tábuas da lei, você sabe que Moisés subiu 2 vezes. Ele vai a primeira, volta, o povo está lá fazendo isso aqui, ele quebra, sobe, pega a tábua de novo e aí desce com a lei de Deus. Aí segue caminho, aí segue viagem. Mas teve que subir 2 vezes. Irmãos, antes de subir, Moisés disse: ó, Deus vai descer, amanhã vai descer no monte. Ao povo de Israel: nós não queremos falar com ele, não. Fale você com ele. Ao temor. Aí Deus fala: não deixa nem animal chegar perto da rocha, do monte. Não deixa nada. Não deixa. Moisés sobe, irmão, e fala com Deus face a face. Aí na segunda vez Moisés intercede para o povo, irmão. Porque Deus se ira, uma ira santa, por causa da idolatria daquele povo, bezerro de ouro, a ponto de falar assim: Moisés, eu vou exterminar esse povo. Eu vou acabar com esse povo. E eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti um grande povo, Moisés. Foi a mesma promessa que ele fez para Abraão. Só que aí Moisés fala para o povo, para Deus assim: não, tenha misericórdia desse povo. Aí Deus fala: então eu não vou contigo. Eu não vou mais contigo. Aí ele pede: vai comigo, Senhor, tenha misericórdia da gente. Aí Deus diz: por causa da sua petição, por causa do seu pedido, por causa de você, eu vou com vocês. Aí Moisés: então deixa eu te ver. Aí Deus fala assim: você não consegue me ver. Você não aguenta. Eu vou deixar passar a minha bondade sobre ti. Aí nós temos aquele famoso texto de Moisés na como é que fala? E na fenda da rocha, e vendo a glória de Deus passar assim, a bondade de Deus, o atributo de Deus, bondade, passando sobre ele assim. Essa é a passagem. Só que essa passagem tem tudo isso, mas Paulo focou aqui naquele momento em que os israelitas não conseguiram esperar 40 dias. E adoraram o ídolo, fizeram o ídolo. Irmãos, Paulo está dizendo, isso é ensino para vocês, cuidado. Aspas, Deus está demorando na sua cabeça, né? Deus está atrasando na sua cabeça. Traduzindo, aquilo que você quer não está acontecendo, aquilo que você deseja ainda não chegou, não toma as rédeas da situação e não faz do seu jeito, não. Isso é idolatria. Idolatria a você. Eu consigo resolver o que Deus está demorando.
Se Moisés está demorando lá, e Moisés era o portador, era o mediador nosso entre Deus, então a gente faz o nosso Deus. A gente resolve o nosso problema. Ei, irmão? Não é a gente, não. Isso aqui não é você, não. Isso aqui sou eu. Deus me pediu para esperar até 2030. Nós estamos em 2024. 6 anos ainda? Não tem jeito não. Eu vou dar meu jeitinho. E se Deus mandar você esperar até 2040? Eu acho que Ele não vai mandar fazer isso não. 2040 para hoje são 16 anos. Paulo esperou quase isso para o ministério, 14. Moisés esperou 40. Jesus esperou 30. O povo de Israel no Egito esperou 400. 400. O povo de Israel no deserto esperou 40 para chegar na terra prometida. Irmãos, o povo esperou 40 dias, achou que estava demorando e fez um bezerro de ouro, irmão. O povo que viu, lembra dos versículos primeiros que nós lemos? A nuvem, que viu a água, que viu a rocha, que viu o manjar. Esse povo agora está fazendo um bezerro de ouro para adorar. E o pior de tudo, quem pediu para trazer ouro e prata? Arão, o braço direito de Moisés. Imagina se o líder da igreja viaja, o vice-pastor assume na viagem, quando o pastor chega está um bezerro. Hein, Pedro? Misericórdia, foi isso que aconteceu no deserto. Aí olha o versículo 8, mais um pecado. Primeiro pecado, idolatria, no deserto. Segundo pecado, e não pratiquemos imoralidade, aqui é sexual, como alguns deles o fizeram. Caíram num só dia 23 mil. Quando foi isso? Números capítulo 25. Um homem chamado Zinri pega uma mulher que não era israelita chamada Cosbi e coloca no povo de Israel, infiltra ela no povo de Israel e os homens têm relação com ela. E aí Deus tem que levantar um homem chamado Finéias para acabar com essa festa, matar esse homem para que, aspas não, é o que está escrito no texto, para que fizesse expiação pelo pecado do povo. Ou seja, para que Deus pudesse matar o mal pela raiz. E por causa desse pecado, ao texto, 23 mil homens morreram. Aproximadamente 23 mil. O texto de Números diz 24 mil. E aqui está falando 23 mil. Pode ser erro de copista, pode ser um número aproximado, pode ser. Mas nós temos essa variante aí no texto bíblico. E aí? O que a gente aprende com isso aqui? Imoralidade sexual também faz parte da idolatria. Satisfazer as suas vontades sexuais. Satisfazer os seus desejos sexuais também é um pecado. A não suficiência, né? A não suficiência em Cristo te faz querer satisfazer os seus desejos pecaminosos. Se Cristo é suficiente para você, até o seu desejo sexual é segurado. Porque você tem a sua plena satisfação em Deus. É difícil, né? É difícil. Mas quanto mais amar Jesus, mais fácil fica. Quanto mais buscar Jesus, mais fácil fica. Não caiam em idolatria, não caiam em imoralidade. Versículo 9 e 10 agora, outro pecado. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, olha o outro pecado, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Primeiro pecado, idolatria. Segundo pecado, imoralidade sexual. Tudo no deserto. Tudo com nuvem, irmão. Tudo com manjar, irmão. Tudo com água, irmão. Tudo com rocha, irmão. Tudo com Moisés lá, irmão. O povo está tendo todo esse cuidado com Deus. É Deus aqui em cima fazendo tudo isso para o povo. E o povo lá embaixo? Como é que o povo que está recebendo manjar, está recebendo água, que está recebendo rocha,
Como é que esse povo está embaixo de tudo isso? Ah, esse povo está idolatrando. Esse povo está em imoralidade. Esse povo está murmurando. E o texto aqui diz respeito a Números capítulo 21, onde o povo murmurou por causa de comida. Eles estavam com saudades das comidas do Egito. Não é nós, não. É a gente. Com saudade do mundo. Nós temos saudade do mundo. O mundo não pode fazer uma coisinha que a gente quer também. O mundo não pode agir de uma forma que a gente quer também. O evangélico hoje tem uma síndrome de inferioridade. Já reparou? Se o mundo faz festa junina, o crente faz também. Ah, não, é comida típica, mas é com bandeirinha e com blusa xadrez. Aí pode. Ah, o mundo tem Halloween. Não, a nossa é festa fantasia. Saudade do mundo, irmão. Tudo que o mundo faz, a gente faz. Isso chama o quê? Saudade do mundo. Igual lá no deserto. Que saudade das comidas do Egito. No Egito você era escravo. E tá com saudade da época que você era escravo. Mas quem é escravo, às vezes, irmão, até esquece que é escravo, porque tá com migalhas. Migalhas. As comidas do Egito, a comida no Egito para os israelitas eram migalhas, irmãos. Ou você acha que o israelita escravo comia a mesma coisa do faraó? Não. Estava com saudade de uma época que era escravo por causa de migalha. Essa é forte. Não é, Vitor? Essa é forte. E aí, o texto também mostra para nós o castigo de Deus. Deus não brinca não, irmão. O castigo de Deus lá foi surgir serpentes no deserto para matar todo mundo. E aí picou todo mundo. Aí Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze, né? E aí eu posso tipificar com Cristo também, porque o Novo Testamento diz isso. Lá em João 3, a Bíblia diz, Jesus falando, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem também seja levantado. Olha aí eu posso comparar a serpente de bronze com Cristo, porque a Bíblia faz isso. Agora, eu não posso sair comparando as coisas do Antigo Testamento com Cristo se a Bíblia não faz isso. Porque se torna o quê? Se torna uma interpretação sua. Que na teologia é chamado de espiritualidade, né? É uma interpretação espiritualista. Posso fazer isso com o texto. Mas era um símbolo de Cristo. Por quê, irmãos? Porque mesmo com o juízo de Deus, tem misericórdia. Deus manda a serpente para picar o povo, não manda? Mas Deus também manda a serpente de bronze. E o que o texto diz? Quem olhasse para a serpente de bronze seria o quê? Curado. Então é o Deus que manda juízo, mas manda misericórdia. Esse é o nosso Deus. Deixa eu te perguntar, irmão. Imagina se você fosse Deus. Você mandaria só a serpente, você não mandaria a de bronze, não. É ou não é? Você mandaria só o juízo. Uai, esse povo tá brincando comigo. Eu dou maná. Eu dou meu filho, porque Paulo disse que era Cristo, esses exemplos. Eu dou maná, eu dou água, eu dou rocha, eu dou meu filho. Eu dou nuvem, eu dou coluna de nuvem, eu dou coluna de fogo. Eu faço tudo isso para esse povo. E o que esse povo faz? Idolatria, imoralidade e murmuração. Aí Deus manda as cobras, mas manda também a cobra de bronze. Se olhar, está salvo. Aí eu lembro de um texto de Isaías 45, versículo 22, onde a Bíblia diz, confere para mim, Vitor, mas eu acho que é isso mesmo, Isaías 45, 22, a Bíblia diz assim, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Alguém aqui já ouviu falar de um pregador inglês chamado Charles Spurgeon? Se converteu com esse versículo. Olhai para mim e sereis salvos. Ele entra numa igreja pequena, o pastor da igreja não estava. Quem pregou foi um diácono, se eu não me engano, um obreiro. E o obreiro pregou esse texto, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. O pastor não estava, o obreiro que pregou. Spurgeon entrou na igreja e se tornou, segundo a teologia, o último dos puritanos, o último avivalista da Inglaterra.
Imagina o poder de uma pregação. Mas não é só a pregação, é a pregação que aponta para Cristo. Olhai para mim e sereis salvos. Não é isso, irmão? Imagina uma pregação, uma frase de uma pregação, um ponto de uma pregação pode mudar a vida por completo de alguém. Não pode. Uma confirmação de Deus a respeito da sua vida, uma confirmação de Deus a respeito do seu ministério, uma confirmação de Deus numa palavra. Oh, meu Senhor, eu sei, eu sou homem sujeito à autoridade. E eu digo para o meu servo, vai ali e ele vai, vem aqui e ele vai. Então eu sei que se mandares uma palavra. Foi ou não foi? Isso aí quem falou foi o centurião, né, pro seu, a respeito do seu servo, né? Se mandares, se disseres, se pronunciares uma palavra. Não é minha palavra não, tá, gente? Tem gente que está achando aí que a nossa palavra tem poder. Aí sai profetizando. É fácil demais. Vou profetizar um carro novo. Vou profetizar uma casa nova. Não. É a palavra de Deus que tem poder. Se o Senhor falar, pode acontecer. Tem uma música que é assim: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Antes de ser pastor, você era louvor? Não, eu já fiz louvor na igreja da minha mãe, mas fazia louvor sim, porque era uma igreja pequena e tal, não tinha instrumento, não tinha nada. Foi uma vez, né? Que eu gosto de cantar, né? Não que eu sei. O engraçado, você falou de que Deus mandava pão, água, esses mantimentos todo dia. O engraçado que você tinha lembrado que foi em João, a falar que ainda os fariseus estavam pedindo mais sinais para mostrar que Jesus era... João 6. João 6, né? Pedindo mais sinais para ver se de fato era o Messias. O Cristo. Aí Jesus falou, ó, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou aquilo. Me dá mais, então eu quero mais. É. Não estou satisfeito ainda não. Não, olha isso. Pode terminar. Não, eles falaram nessa passagem que você está citando aí, né? Moisés. Não, tem a ver, porque aqui o manjar e a água é Cristo. O povo falou, né, com Moisés, com Jesus. Moisés derramou pão do céu. O que você faz para que a gente creia em você? Olha aqui. Que ele já tinha, e nesse capítulo, João 6, ele tinha andado sobre as águas e multiplicado pão e peixe. O que você faz para a gente crer no você? A multiplicar pão e peixe e andar sobre as águas já não é o suficiente, não? Não é não. Irmão, por incrédulo não vai ser o suficiente. Você é incrédulo? Você vai descobrir hoje se você é incrédulo. Deus faz e você ainda pede mais. Você recebe a provisão, você recebe a graça, você recebe a misericórdia e ainda você duvida. A gente faz isso ou não faz, irmão? É claro que faz, irmão. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Todo dia eu quero uma prova de Deus. Todo dia eu quero uma prova de Deus. Você não é assim, não? Todo dia, Deus não está comigo, mas se acontecer aquilo, Ele está conosco, irmão. Acontecendo ou não. Ele está conosco. Você quer qual prova a mais? Qual prova você quer mais? Olha lá, mais uma vez ele vai, no versículo 11, falar quase aquilo que ele falou no 6. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Olha a permissão de Paulo para aplicar esse texto. Paulo está dizendo, aplica na vida desse povo, porque é exemplo. Isso tudo é exemplo para vocês hoje. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, Paulo, irmão, fique esperto. Tudo isso foi exemplo. E ainda mais para nós, porque nós estamos perto do fim. E Paulo escreveu isso já tem 2000 anos. Então eu acho que nós estamos um pouquinho mais perto do fim do que Paulo. Se serviu de exemplo no primeiro século, imagina para nós, irmãos. 2000 anos depois, nós estamos muito perto do fim, muito. Então, por estarmos perto do fim, cuidado com a idolatria. Cuidado com a imoralidade. Cuidado com a murmuração. Tudo isso foi escrito para nosso exemplo. 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não
ou advertência santa. Porque essa advertência, primeiro, separa o joio do trigo. Segundo, fortalece quem é de verdade. O povo que saiu do Egito e foi para o deserto, achou que era povo de Deus, irmão, mas não era não. Deus não se agradou da maioria deles. Aquele que está em pé, aquele que acha que é povo, cuidado para que não caia. Segunda interpretação, se você é de Cristo, aí você é povo de Deus, ok. Mas está seguro em si mesmo? Cuidado. Porque até com manjar, até com água, até com rocha, até com Cristo, o povo caiu na moralidade, o povo caiu na murmuração e o povo caiu na idolatria. Com pecado você não brinca não, varão. Pode falar. O tempo todo. Quem falou isso? O tempo todo. Na história de Davi e Golias, Davi, ele recebeu a provisão de Deus que ele deveria se posicionar para derrotar Golias? Você está me perguntando se ele recebeu uma direção clara de Deus? Não, ele se... O que o texto fala, né, no capítulo 17, que ele tomou frente e se posicionou. Ele se indignou. O que eu entendo desse texto é que ele tomou posse de que Deus ia estar com ele ali na frente. Estar Né? com ele na frente. Então, pra mim foi tipo, Deus vai estar comigo, eu vou conseguir. Não, mas foi isso mesmo. Foi isso. Então hoje em dia a gente também pode fazer isso. Não, claro. Pode. É como Uma... se fosse profetizar, se Deus vai fazer isso. Não, Deus... não. Escuta, primeiro, vamos dividir. Entendi o que você falou. Primeiro, olha a frase que mostra a indignação de Davi. É porque Davi não recebeu um sonho, né? Vai lá, pega 5 pedrinhas e mata Golias. Não foi isso. Ele se indignou. Ele foi levar, o Davi levava comida para os seus irmãos, né? E aí a indignação dele foi: quem é este incircunciso filisteu para mexer com o povo de Deus? Se ninguém vai aí, eu vou. Aí pôs a roupa de Saul nele: não aguento isso aqui não. Me dá pedrinha. Eu sou pastor de ovelha, eu sei mexer com isso. Ele se indignou e foi. Ele se indignou e foi na força do Deus dele. Se você se indignar com algo e for na força do seu Deus, ok. Mas não tem a ver com eu vou profetizar que eu vou ganhar de Golias. Não teve essa profecia. Teve uma indignação. Foi uma indignação, mas ele falou, Deus vai ajudar, Não. eu vou ganhar. Claro, sem dúvida. Mas não tem problema você fazer isso na sua vida. Você está com uma dificuldade, você está com um problema, Deus é comigo. Eu vou e vou vencer essa batalha. Aí o Novo Testamento te mostra, se for a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Davi vencesse Golias. O engraçado é que o primeiro Davi, mais tarde, a certeza do que se adulterou, aí em vez de assumir o pedir perdão, ele tenta arrumar debaixo dos braços dele. Ao contrário que ele fez com o Golias, que falou que foi em nome de Deus, ele fez tudo em nome dele para preservar o nome dele. Sim, exato. Também, é verdade. Um está completando o outro aí. É isso mesmo. Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. 2 interpretações. Se você acha que é povo de Deus, pode ser que você nem seja povo de Deus. Segundo, se você é povo de Deus, tem certeza disso, é um filho de Deus, amém, glória a Deus por isso, mas cuidado, porque com murmuração, com imoralidade e com idolatria, a gente não brinca. Não brinca. Aí olha o 13. Olha o 13 para encerrar o estudo de hoje. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vira para o seu irmão do lado, não é sério, e fala assim: eu sou um sem vergonha. Eu sou um sem vergonha. Falou já? Por que eu falei para você falar isso? Porque você fala assim: a tentação foi mais forte do que eu. A murmuração foi mais forte do que eu. A imoralidade foi mais forte do que eu. A idolatria foi mais forte do que eu. A carne é fraca. São as desculpas de todo crente, todos.
Todos. Todes. Todes não. Todos. Escuta, mas o texto está dizendo que a tentação que vem até nós é humana. Humana. Hebreus diz que o Senhor Jesus foi tentado, como nós fomos tentados, e Ele entende as nossas tentações. Mas Ele não aceita. Ele entende, porque Ele sofreu na carne o que sofremos, sem pecar. Jesus é Deus. Ok, concordo. Nunca pecou, concordo. Nós ainda não fomos glorificados, concordo. Mas esse texto te coloca na sua responsabilidade. Porque a sua responsabilidade é manter firme diante da tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso aqui é uma bênção para você, porque eu sei que nós somos fracos, limitados e errantes. Eu sei disso. Só que olha o tanto que Deus confia em nós. Se você não conseguisse suportar, não viria. Não viria. Então você consegue suportar aquele pecado que você está caindo. Porque se você realmente não tivesse força para deter, não viria. Entenderam? Então assim, mas eu pequei, pastor, pequei. Pastor, pequei. Porque você quis. Eu entendo os dois lados da moeda, que a Bíblia também nos mostra que não fomos glorificados ainda. E o pecado realmente nos chama, nos atrai. Mas o mesmo pecado, a mesma Bíblia que mostra que o pecado nos atrai, diz, não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberbo da vida. A mesma Bíblia diz, andai em espírito, e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Agora, é possível viver... Que isso? É possível viver sem pecado? Não é possível. Porque a própria oração do Pai Nosso diz, perdoe as nossas dívidas. Olha, parece um paradoxo. Você não vai conseguir viver sem pecado, porque você não foi glorificado. Uma hora você vai cair. Porque você ainda tem tendências pecaminosas. Não é porque você não consegue suportar, é porque você tem tendências pecaminosas. Porque poder suportar na força do Espírito Santo, você pode. Mas ainda não fomos glorificados, concordo. Vamos cair, vamos errar, vamos pecar, vamos falhar. Mas o nosso papel é, Senhor, me dá o escape. Me dá o livramento, que a Bíblia está dizendo que Ele manda. Então, Senhor, chegou a tentação. 10 para as 9, é a hora da tentação. Porque tem gente que tem tentação marcada. É a hora da tentação. Senhor, me dá o escape. Me dá o livramento. Tem ou não tem? É a hora de eu encontrar com aquela pessoa que eu vou xingar ela. Eu vou xingar ela. É 10 para as 9 que ela vai vir aqui em casa. Hoje nós vamos brigar. Se é 10 para as 9 que vocês vão brigar, 15 para as 9, Senhor, me dá o escape. Pronto, está resolvido. Senhor, me dá o escape. É 8 da manhã que você rouba, sabia? Que você rouba lá do seu patrão. Porque 8 você tem que chegar, você chega 8h05. Roubou 5 minutos do seu patrão. Aí 5 para 8 você fala, Senhor, me dá o escape para eu não roubar hoje. Aí você chega 8 em ponto. Essa é a vida do crente. Eu não quero essa vida não. Foi um prazer te conhecer. Até a próxima. Ô pastor, eu quero essa vida. Nós estamos juntos. Amém, irmãos? Amém. Então olha para você ver que interessante. 1 Coríntios 8. Idolatria, o que pode, o que não pode comer, a sua consciência, a sua liberdade em Deus, o templo pagão, os neófitos, etc. Capítulo 9. Ele faz um parêntese e mostra a vida de quem trabalha na obra. Capítulo 10, ele volta para a idolatria, mas antes de detonar os pagãos, ele mostra que os israelitas também são culpados. Também são idólatras. Para uma igreja de judeu gentil. Antes de acabar com o gentil, quem vai bater no gentil, ele bate no israelita. Maravilha. É assim que a gente faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos encerrar. Semana que vem a gente volta aí a partir do versículo 14.